Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, na manhã deste dia, ouvindo esta palavra tão propícia para nossas vidas, somos chamados por Jesus a compreender, a entender o verdadeiro sentido de nossas buscas e onde de fato nós podemos encontrar aquilo que vai saciar a nossa fome, a nossa sede, aquilo que vai tirar de nós todas as dúvidas que trazemos. É na Eucaristia, é em Jesus, é na palavra amorosa de nosso Senhor, é no acolhimento de Jesus a todos nós, em nossas dificuldades, em nossas incompreensões. Mas vejam, Jesus chama a atenção quando nos tornamos lerdos em compreender. Às vezes passamos a vida toda tentando entender e não entendemos. Às vezes até dizemos que Jesus é o alimento, que Jesus é o pão vivo descido do céu, mas às vezes também não fazemos conta disso. Então, esta palavra hoje quer nos fazer olhar com maior amor para nosso Senhor, para a Igreja e tentar, de uma maneira clara e profunda, compreender os ensinamentos de nosso Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos pelo Evangelho de hoje que Jesus chama a atenção de seus discípulos, pois estavam preocupados pelo fato de terem esquecido de levar pães. Apenas um pão havia na barca. O Mestre quer que eles compreendam a ideia de uma renovação de conceitos. Vejam, nós estamos na igreja buscando esta renovação de conceitos. Não adianta caminharmos
com a igreja, com aquilo que a igreja nos propõe e continuarmos com o pensamento de uma forma que não venha a nos trazer a paz verdadeira. Não confiar verdadeiramente em Jesus. O fermento dos fariseus deve desaparecer. Por isso Jesus chama a atenção de seus discípulos. Eles têm que evitar esse fermento, esse alimento farisaico. Devem se conscientizar de uma nova massa. E esta massa espiritual, como lhes prepara Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus querem preparar os seus discípulos para isto, para uma nova compreensão, uma renovação, como também quer nos preparar para isto. E cada dia que vamos ouvindo e refletindo a palavra de Deus, vamos percebendo que crescemos espiritualmente e vamos sentindo que a nossa vida somente tem sentido se estiver pautada nos ensinamentos de nosso Senhor. Ele é o novo alimento, o pão vivo descido dos céus e que dá vida ao mundo. Jesus percebe a falta de compreensão deles e os acusa de terem o coração endurecido. Assim explica de modo mais explícito, bem mais claro, fazendo alusão não ao pão material, mas ao fermento que contém no ensinamento dos fariseus e de Herodes. O que há por trás dos ensinamentos dos fariseus e de Herodes? É isso que Jesus quer que eles compreendam e que tomem cuidado com isto. Percebemos pelo relato bíblico que os discípulos não conseguiam compreender, pois a única preocupação que eles tinham era o fato de não terem trazido os pães. Vejam, nós às vezes ficamos preocupados com coisas tão pequenas e nos esquecemos do essencial, do grandioso, que é ter Deus em seu coração, que é ter Jesus em sua vida. Não conseguem ainda atingir o nível espiritual desejado por Jesus. Será que nós hoje, tanto tempo depois destas palavras, destes fatos, já temos ou já atingimos este nível espiritual desejado por Jesus? Ou ainda temos o coração endurecido? O Senhor quer tirar de seus corações a preocupação com os alimentos para despertar neles confiança em Deus e em sua ação benevolente. Precisam participar da verdade que se manifesta em suas palavras. Como eu disse ontem, às vezes não nos preocupamos em de fato ouvir a palavra, refletir, perceber o seu conteúdo, vivenciar aquilo que ouve, mas a pressa do nosso tempo não nos permite acalmar o coração e perceber aquilo que de fato Jesus tem para nós. Devemos nos questionar, portanto, diante desta palavra, sobre a nossa compreensão, sobre o nosso entendimento com relação às coisas de Deus. Se de fato cremos que Jesus está presente, realmente presente na hóstia consagrada, na Eucaristia. E como nós enxergamos tudo isto? De que forma você, meu irmão, minha irmã, percebe, compreende esta presença real de Jesus, este alimento tão necessário para a nossa vida? Só quem tem liberdade interior, liberdade para refletir
liberdade para compreender, é que conseguirá atingir os ensinamentos de Jesus e, claro, ser alimentado por eles. Vamos pensar sobre isto, refletir sobre este ponto da nossa fé, de nossa vida espiritual e sentir verdadeiramente se buscamos de fato a Deus e tudo aquilo que Ele nos traz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.